O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Quem estiver em pé, eu estou vendo 2 cadeiras lá em cima ainda vazias. Se quiserem subir e sentarem-se lá, ainda teria possibilidade, tá bom? Se alguém quiser ir lá em cima ainda. Meus caros irmãos, a mudança da cor do paramento do padre já mostra que alguma coisa está mudando no caminho da igreja, na vida litúrgica da igreja. Eu, na semana passada, de novo retomei essa ideia do ano litúrgico, né, e disse que em cada tempo litúrgico da igreja, ao longo desse ano, a igreja nos leva a celebrar os mistérios da vida de Jesus e, com isso, os mistérios da nossa própria vida e, por fim, depois também os mistérios da vida da humanidade. Na verdade, existe uma tríplice realidade, podemos dizer assim, que ao longo da liturgia, ao longo do ano litúrgico, a gente vai celebrando. Eu, na semana passada, expliquei que o batismo de Jesus conclui aquele tempo da sua vida oculta que nós celebramos ao longo do tempo litúrgico do Natal. E o batismo de Jesus é o que inaugura, vamos dizer assim, a sua vida pública, ou seja, quando publicamente Jesus começa a revelar a sua identidade. Além do batismo, existem outros fatos da vida de Jesus que marcam justamente essa mudança. E um outro fato que marca esta passagem da vida oculta para a vida pública é justamente este primeiro milagre que Jesus faz em Caná da Galileia, esta transformação da água em vinho.
E por isso a igreja, neste segundo domingo do tempo comum, porque semana passada foi a primeira semana deste novo tempo litúrgico, né? Então a igreja nos faz ler justamente este texto, junto com o batismo e com outros fatos menores, a gente pode dizer assim, ou não só menores, mas talvez menos extraordinários, né? Estes fatos inauguram o início da vida pública de Jesus. Como nós ouvimos hoje, no final deste texto, né? Este é um sinal de Jesus, né? Ou seja, João termina dizendo que este foi o primeiro sinal de Jesus. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele, né? Então, como sinal, este milagre das bodas de Caná, na verdade, apontam para uma realidade mais profunda. Isso é uma coisa interessante. Muitas vezes, isso a gente vê no Evangelho, Jesus faz coisas extraordinárias e a primeira coisa que ele diz, não contem a ninguém, né? Por que Jesus faz isto, né? Porque ele não quer superevidenciar esse elemento extraordinário para que as pessoas o procurassem interessados simplesmente nestes fatos extraordinários ou nessas ações extraordinárias. Na verdade, estes atos extraordinários de Jesus era para suscitar a fé nas pessoas. Por isso que o evangelista termina dizendo, Jesus fez esse sinal e os discípulos creram nele, né? No Evangelho de João vão ter outros sinais, assim como nos outros evangelistas. Mas esse, a gente pode dizer, é o primeiro, né? Então, como sinal, tudo o que aconteceu nessas bodas de Caná aponta para uma realidade mais profunda. E aqui, entre tantas coisas que esses elementos poderiam nos ajudar a pensar, eu queria, na verdade, falar de uma em particular que me parece muito importante, que tem a ver com a vida em família, tem a ver com o matrimônio. Nós ouvimos na primeira leitura, se a gente retomasse o texto, a gente ia ver que por 2 ou 3 vezes é mencionada essa atitude de Deus que ama o seu povo e que desposa o seu povo e alegra o seu povo como o noivo faz com a sua noiva. Se a gente pega a literatura profética, ou seja, os textos dos profetas, a gente vai ver que lá aparece várias vezes essa mesma imagem nupcial. Por que o povo de Israel usava tanto essa linguagem nupcial, né? É importante lembrar que antes de falar de alguma coisa, o povo de Israel experimentava algo. Então, na sua relação com Deus e naqueles fatos que foram se dando na sua história, o povo experimentou o amor de Deus, experimentou a proximidade de Deus, experimentou o cuidado de Deus. Ou seja, eles fizeram uma experiência real com o Senhor. E quando eles foram procurar, podemos dizer assim, uma linguagem para descrever aquela experiência, claro, eles precisavam, não dava para inventar uma coisa. Então eles procuraram dentro da sua experiência concreta, né? Na nossa experiência concreta, como é que a gente pode descrever, ou quais são as melhores palavras para descrever essa experiência com Deus? Então eles se deram conta de que a experiência humana que mais se aproximava daquilo era a experiência de um esposo para com a esposa. Isso acontece conosco também. Não sei se você, acho que todo mundo já fez essa experiência, sei lá, você vive uma experiência boa, aí você tenta contar para alguém assim, você não consegue encontrar a palavra. Aí você usa uma comparação, foi tão bom como se fosse isto, entendeu? Então, é a mesma ideia que está aqui de fundo. Os profetas queriam descrever aquela experiência e, não tendo palavras para descrevê-la, entenderam que o modo mais próximo daquela experiência era uma linguagem nupcial. Por isso, Deus ele aparece como o esposo do seu povo, que é a esposa, podemos dizer assim, né? Ainda que, claro, é uma linguagem metafórica, então a simbologia e a metáfora não conseguem exprimir com exatidão tudo, né? E é interessante porque o primeiro sinal de Jesus, ou seja, o primeiro milagre que Jesus faz, se dá dentro de um casamento, né? E esta mudança da água para o vinho, que é um ditado que a gente também tem, né? Fulano mudou da água para o vinho, né? A gente fala assim, né? Ou seja, é uma ruptura radical, ou melhor do que uma ruptura, né? Uma mudança radical que tem uma certa continuidade, porque foi a água que foi transformada em vinho, mas há uma mudança substancial que diz, né? Agora tem uma coisa muito nova acontecendo, né? Então, Jesus, ao mesmo tempo que recupera aquela imagem do esposo e da esposa, vai trazer uma grande novidade para ela, né? E todas as imagens que a gente vai lendo aqui nesse texto apontam para o momento em que Jesus desposa
a sua igreja, ou em última instância a gente pode dizer, desposa a humanidade, que é no momento da sua cruz. Né? Então, quando Maria se aproxima de Jesus para dizer para ela, eles não têm mais vinho, né? Jesus diz, olha, a minha hora ainda não chegou. Essa expressão hora, no Evangelho de São João, na verdade, significa o momento em que Jesus vai morrer por nós, ou seja, o momento da sua paixão e morte. Né? Então, Jesus, naquele momento do casamento, está dizendo, ainda não é a hora do meu casamento. Ou seja, da hora em que eu vou oferecer a minha vida pela minha esposa, que é a igreja. Porém, aquele milagre feito naquele casamento aponta então para aquela realidade. Ou seja, aponta para aquele momento em que Jesus vai dar a vida por nós. E aqui tem uma coisa que eu acho que é muito bonita. A gente pode dizer, em certo sentido, é até poética. Né? A gente sabe que Jesus era um judeu e que ele sabia muito bem o significado dos números, das imagens que ele usava. Né? Então, por que Jesus, às vezes, ele usa a imagem do pastor? Eu expliquei isso aqui já. Porque ele sabe que as pessoas do seu tempo conheciam muito bem aquela imagem do pastor. Porque que fala, por exemplo, da parábola do grão de mostarda, pelo mesmo motivo. Né? E os números também para o povo de Israel têm um significado simbólico. Mas aqui, Jesus, quando enche aquelas talhas de água, enche somente 6 talhas de água. E este número não tem nenhum simbolismo particular para o povo de Israel. Né? Mas ele enche aquelas talhas de água e depois as transforma em vinho. Né? E aquele homem reconhece que aquele vinho transformado era o vinho melhor. Né? E isso é uma coisa muito interessante. Né? Então a gente pergunta, bom, se Jesus encheu 6 talhas e as talhas, né, esse número não tem nada simbólico, né? Por que não teria uma 7ª talha? Pois é, a 7ª talha é aquela justamente que Jesus encheria pela sua paixão. Né? Mas não agora uma talha cheia de água para ser transformada em vinho, mas a talha é o cálice que ele encheria de vinho que transformaria depois no seu sangue. Então, no fundo, esta imagem das talhas cheias de água, que depois se transformam em uma abundância de vinhos, porque aqui são dezenas de litros de vinhos, né? Aponta justamente para aquele momento em que Cristo oferece a sua vida por nós na cruz, o momento da sua hora, né? Em que ele vai nos dar não mais um vinho, uma água que se transforma em vinho, mas num vinho que se transforma em sangue, que é o sinal do seu amor, que é o amor do seu sacrifício, manifestado pelo seu sacrifício, manifestado no seu sangue, que é derramado por amor a nós. Né? E aqui é muito interessante, do mesmo modo que naquele momento em que Jesus morreu, tinha a mulher aos pés da cruz, que ele vai dizer, mulher, eis aí o teu filho, aqui também tem a mulher, que é a sua mãe, né? Nos 2 casos é a sua mãe. Né? A mulher que está junto do seu filho naquele momento muito ímpar da sua história. Então a gente pode dizer que, de um lado, é Maria quem dá o empurrãozinho para que Jesus comece aquele seu caminho, até desposar a igreja, como uma mãe que normalmente entrega o seu filho à esposa, como acontece nos casamentos até hoje, né? Também é a mãe, a mulher, que entrega o seu filho à sua esposa e à igreja quando ela morre na cruz, e recebe depois a igreja também como sua filha. Né? Então, este casamento aqui, ao mesmo tempo que representa, por exemplo, um sinal, como eu disse, do casamento de Cristo com a sua igreja, ao mesmo tempo também é um sinal da Santíssima Eucaristia, né? Quando Jesus oferece o seu sangue por nós, mudando o vinho no seu sangue. Claro, também isto está incluso o seu corpo. Né? E daqui eu queria tirar uma reflexão, eu disse que queria falar sobre o tema da família hoje, né? Que me parece muito importante. Quando Jesus assumiu a nossa condição humana, tudo aquilo que era próprio da humanidade, ele assumiu para si. Inclusive, ele quis manifestar o seu amor por nós em termos de um matrimônio. E este primeiro sinal que revela quem ele é, revela a sua glória, se dá também dentro de uma festa de casamento. Né? Então, quando Deus assume o que é nosso, ele quer elevar isto à sua mais alta dignidade. E quer também santificá-lo. Né? Isso significa que, ao assumir esta imagem da família, do matrimônio em particular, porque uma família começa com o matrimônio, ou pelo menos deveria começar, né? Então, esta imagem significa que Deus já está assumindo para santificá-la, para que depois esta mesma realidade pudesse ser um sinal do seu amor no mundo. E aqui há um primeiro elemento muito importante. Né? Quando a igreja celebra e abençoa o matrimônio de
de duas pessoas, né, de um homem e de uma mulher, ela está dizendo, né, que Deus consagra aquelas duas pessoas para que elas possam ser no mundo um sinal do seu amor. Então, quando um jovem e uma jovem, ou duas pessoas mais velhas se casam, né, quando um homem e uma mulher se casam, Deus as consagra pelo sacramento do matrimônio para que aquele amor pudesse ser para o mundo um sinal do seu próprio amor. E aqui isso é uma coisa muito forte, né? A gente vê como a família, a única possível de ter entre um homem e uma mulher, né? Como a família é atacada de tantos modos e de todos os lados, né? Porque a família, né, é uma forte imagem justamente do amor de Deus pela humanidade. Através de vocês, eu digo vocês porque eu não sou casado, né, mas através da vida de vocês que se casaram, vocês que têm uma família, né, Deus quer manifestar a este mundo o seu amor. Né? Mas como é que isso se manifesta? Concretamente pelo amor do esposo pela esposa. Que amor? Este amor que está pronto a dar a própria vida. Por isso que no sacramento do matrimônio, o que o homem e a mulher se comprometem é de dar a vida um pelo outro. Né? Se a gente se lembra, né, na fórmula do consentimento, diz assim, eu, né, o homem diz e a mulher também, te recebo. Né? Por que uma pessoa pode receber a outra? Porque a outra está se doando. Né? Então, o esposo doa-se totalmente à sua esposa e ela o recebe e vice-versa. Então, na verdade, o que acontece no momento do matrimônio é uma doação. Né? Uma doação que deveria estar pronta a ser levada até o sacrifício, como Cristo fez, morrendo por nós na cruz. Então, o amor dos esposos testemunha o amor de Jesus, porque o que o esposo e a esposa fazem é oferecer a vida um pelo outro, até chegar a este ponto do sacrifício. Ou, pelo menos, a disponibilidade de chegar a este ponto do sacrifício. Por isso que o amor esponsal, a gente pode dizer o amor matrimonial, né, é um sinal forte desta mesma disponibilidade que Cristo teve de, ao encarnar-se, oferecer a sua vida por nós na cruz. Certamente este ideal é muito alto. Né? Mas eu sempre repito isso, gostaria de repetir hoje de novo, que o ideal de vida que Deus nos apontou, né, é da altura da dignidade humana. Se Cristo nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós na cruz, isso significa que nós temos uma dignidade elevadíssima. E por isso, quando um homem e uma mulher se casam, não se pode esperar menos deles do que justamente esta mesma disponibilidade de amarem e dar a vida um pelo outro. Mutatis mutandi, ou seja, mudando o que tem que ser mudado, isso se dá também na vida de um padre, numa outra perspectiva, mas também é assim. Na vida do sacerdote, nós queremos ver aquele amor que é disposto, como o de Cristo, também a oferecer a sua própria vida. Nas religiosas e consagradas, nós também queremos ver este amor oferecido na consagração. Mas, particularmente entre o esposo e a esposa, a gente vê isto de uma maneira assim, muito fácil e palpável, sob certo aspecto, a gente pode ver, até porque todos nós vivemos em família. Né? Isto se torna bastante evidente. Por isso que eu penso que este evangelho de hoje é um forte chamado, particularmente a vocês que já estão casados, ou para aqueles que pensam em casar um dia, né? De aquecerem o amor um pelo outro, de procurarem de tantos modos manter viva esta chama deste amor que está pronto a dar a vida um pelo outro, né? Justamente para que vocês possam ser no mundo um sinal do amor esponsal de Cristo pela humanidade, este amor que tem essa disponibilidade de oferecer, de fazer sacrifício. Mas como esta é um ideal tão alto, os esposos precisam encontrar uma fonte de graça para terem força para fazer isso. Aí vem a Eucaristia. Quem já participou de celebração de matrimônio que eu assisti, né, abençoei, e que os esposos escolhem este texto, eu quase sempre faço essa afirmação no final. Eu digo, olha, este amor é exigente, e é verdade, mas Deus vai capacitá-los para que vocês amem um ao outro desta maneira. De que maneira? Né? Ele continua enchendo a 7ª talha de água sobre o altar, ou melhor, a 7ª talha com vinho, né? Para dar aos esposos o seu corpo e o seu sangue, para dar através disso as graças necessárias para que esposo e esposa possam dar a vida um pelo outro. Por isso que eu penso que há 2 apelos que este texto poderia fazer.
particularmente para vocês que são casados. Certamente não exclusivamente, mas particularmente para vocês que são casados. A fidelidade de vocês vai depender de vocês beberem desta fonte da graça, que é Jesus na Eucaristia. Por isso, se empenhem para participar o máximo possível da missa. Eu não tenho minimamente dúvida, e eu vejo isso acontecer. Eu não tenho dúvida porque eu vejo isso acontecer concretamente. As famílias em que o esposo e a esposa procuram estar perto de Jesus, desenvolver essa amizade com Ele, e particularmente através da Santíssima Eucaristia, ou seja, participando da missa frequentemente, encontram aqui em Cristo uma fonte de graças que os torna capazes. Como eles receberam a graça no sacramento do matrimônio, recebem pela Eucaristia uma graça particular de poderem oferecer a vida um pelo outro. Cada vez que a gente vem aqui, é bom lembrar que a gente escuta de novo na boca do celebrante, né? Fazer isto em memória de mim. O que é que Cristo está nos dizendo pela boca da igreja, através do Padre, né? Ofereçam a vida como estou oferecendo para vocês. Isto para vocês, esposos, é muito importante. Para que vocês a cada dia se lembrem, né? Do início ao fim do dia. Nas pequenas e nas grandes coisas de cada dia. Nos gestos mais simples, vocês têm que traduzir o amor que um dia vocês prometeram no matrimônio, né? Traduzir na prática de cada dia. Né? Por isso eu queria fazer um apelo, né? Eu tenho feito isso constantemente. Né? Esposos e aqueles que querem se casar um dia, né? Nós precisamos participar mais vezes da missa. Né? A gente precisa criar ocasião. Hoje não é possível, mas como é que eu posso organizar o meu dia a dia para ter tempo para participar, não só aos domingos, quem sabe outros dias durante a semana, quem sabe todos os dias, justamente para beber daquela talha de graça que é o vinho com o sangue de Cristo, o cálice com o sangue de Cristo, o seu corpo, né? Para aprender de Cristo e com Cristo como oferecer a minha vida. Isto é a primeira coisa. E depois, cuidar muito bem das nossas famílias. Eu sei que os casamentos passam por situações difíceis. Eu também sou testemunha que acolho tantos casais, ajudo, aconselho tantos casais que estão passando por crises, né? Mas é sempre possível recomeçar. Sempre possível. Eu já vi as situações mais dramáticas do mundo serem transformadas. Isso significa que o Senhor pode tudo. Assim como Ele transforma água em vinho e vinho em sangue, Ele pode transformar um casal que está em crise numa família cheia de amor. Por isso, não desistir do matrimônio. Pelo contrário, né? Ver no matrimônio a possibilidade de amor, de sacrifício. Aquele amor é aquele sacrifício que nos faz imitarmos Jesus e que nos faz também um dia chegar à eternidade feliz com Ele. Então, esposos, esposas, vocês jovens que pensam em se casar, né? Cuidem bem da família de vocês, particularmente do matrimônio de vocês. E participem da Eucaristia com frequência, para que, bebendo deste amor de Jesus, a gente se torne aptos, fortes e cheios da graça de Deus para oferecermos a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.